Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo a gente aí. Professor Flávio aqui, né, Teologia, Ministério ID, Pregar o Evangelho, da Associação Teológica Cason, a Escola do Conhecimento. Estamos aqui então para continuar a nossa disciplina sobre História da Igreja. Desculpa, História de Israel. Vamos continuar a nossa aula História de Israel. Nós paramos lá quando terminamos o livro de Juízes, né, uma passadinha rápida, assim, superficial. Eu falei que nós vamos ter uma matéria especificamente sobre o livro de Juízes e o livro dos Reis. Então nós estamos tratando aqui de Israel. Nós paramos quando Samuel, quando os anciãos, o povo de Israel, pediu para Samuel um rei. Né? Samuel ficou até chateado, aborrecido, e Deus então falou com Samuel de que o povo não havia rejeitado Samuel, mas sim o próprio Deus. Pois até naquele momento o governo era teocrático e o povo queria que Israel fosse regido por um rei igual às outras nações. E Deus então disse para Samuel avisar o povo que o rei ia requerer impostos, ia pegar os jovens para ir para a guerra, uma série de coisas que não era tão simples assim. Mas já que o povo queria um rei, Deus então ia permitir que um rei fosse estabelecido em Israel. Isso está registrado em 1º livro de Samuel, capítulo 8, que nós falamos na aula anterior, quando então lemos ali o trecho, né? Aí no capítulo 9 de 1 Samuel, quando Saul, né, não era rei ainda, o pai dele pede para ele ir procurar umas jumentas que fugiram. Assim, o Saul, moço ainda, né? Pega o seu rapaz, seu ajudante, e vai procurar os animais que o pai pediu para ele. E ele ficou procurando nas montanhas, ficou 3 dias fora. E depois disso, ele viu que não tinha como mais, não achava as jumentas, ele vai voltar, porque ele fica preocupado com o pai dele, que o pai dele poderia estar preocupado com ele. Então ele fala com o moço dele, vamos voltar, que nós não achamos mesmo as jumentas. Isso tudo está registrado em 1 Samuel 9. Aí o moço fala para ele, vamos ali naquela cidade tem um homem de Deus. E tudo que ele fala acontece, sucede. E eles então foram ali, presentearam o homem de Deus lá, conversaram com Samuel. E Samuel então pediu que aquele moço, Saul, ficasse um pouco ali para participar de uma festividade. E Deus, então, quando o profeta Samuel viu aquele moço chegando, Saul, Deus falou no coração de Samuel: Este é o homem de quem eu te falei ontem. Que Deus então já tinha falado com o profeta Samuel que ele ia ver um rapaz e aquele rapaz seria consagrado como o rei de Israel. Aquele rapaz nem sabia, o Saul não sabia. E por um acaso ele foi procurar as jumentas e a gente sabe que não é por um acaso, é Deus trabalhando, né? E então ali, bem secretamente, sigilosamente, o Samuel chamou o Saul sem que aquele moço visse e jogou o óleo, pôs o óleo na cabeça do Saul e falou que ele seria o próximo rei de Israel. Aí no capítulo 10, né, vai ter então a consagração, as tribos estão reunidas e vai ter a consagração do rei Saul como o primeiro rei de Israel. Então vamos lá para a nossa apostila e vamos dar sequência então à nossa aula de onde nós paramos. Então, conforme eu acabei de falar para vocês, o povo, estou na apostila, página 5 da apostila, tá? Estou na apostila, a anterior é 4, então estou na apostila, página 5 aqui, ó. O povo pede um rei, após a morte de Josué, o povo se desviou das leis de Deus e pediu um rei que governasse sobre eles. 1 Samuel, capítulo 8, verso 1 ao 5. Pediu para Samuel constituir um rei. Lembramos também que o livro de Ruth está no tempo do livro dos Juízes, né? Conta uma história linda, maravilhosa, mas não é o caso de a gente falar aqui agora. Tá bom? Isso vai ser narrado em outra oportunidade. Então aqui nós temos a monarquia, o reino de Saul, Davi e Salomão. Israel então agora vai ser regido por um sistema monárquico. O primeiro rei, o rei Saul. O reinado de Saul. 1 Samuel capítulo 11, verso 12. Vamos dar uma olhadinha lá. 1 Samuel
capítulo 11. Vamos dar uma olhada. Primeiro livro de Samuel. Abre comigo a Bíblia aí. Capítulo 11. Vai começar então o reinado de Samuel, olha. O reinado de Saul, né? Samuel, Saul. Vamos lá de novo. Vou aqui dar um zoom aqui para você, pra gente poder... Então, olha aqui, ó, no capítulo 11, verso 1. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco que te serviremos. Porém Naás, amonita, lhe disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todo vos arranque o olho direito, e assim ponha essa afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiro por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram essas palavras ao ouvido do povo. Então todo o povo se levantou a sua voz e chorou, e eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse: Saul, que tem o povo que chora? E contaram as palavras dos homens de Jabe. 1 Samuel 11:6. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira, e tomou uma jumenta de bois, e cortou-os em pedaços, e enviou-os a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram os mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os homens mensageiros, e anunciando-os aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã sairemos a vós, então nos fareis conforme a tudo que parecer bem aos vossos olhos. Sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram os amonitas, até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, de modo que não ficaram 2 deles juntos. Então nós estamos aqui, né, vendo o reinado de Saul. Saul aqui já reinando sobre o povo e vencendo uma batalha. Ó. 1 Samuel 11, verso 12. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai-nos aqueles homens e os mataremos. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento a Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos nós a Gilgal, renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram a Saul por rei perante o Senhor, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito com todos os homens de Israel. Tá vendo? Então aqui nós estamos vendo aqui o reinado de Saul. Saul começou a reinar. Ok? Os detalhes da vida de Saul, de Saul, Davi e Salomão, nós vamos ter uma outra matéria, tá ok? Mas vamos continuar aqui então. Nós temos o reinado de Saul, depois temos o reinado de Davi, porque Saul morre, né? Lá em 1 Samuel 30, 31, o Saul enfrenta uma batalha e morre. E quem vai assumir o reinado é Davi. Davi vai assumir o reinado. É claro que Davi não assume o reinado imediatamente após a morte de Saul. Quem assume o reinado após a morte de Saul é um dos filhos de Saul, chamado Isbosete. Mas depois de um tempo, então, em 2 Samuel, capítulo 5, vamos dar uma olhadinha para você ver, em 2 Samuel, capítulo 5. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 5. Nós vamos ter, então, Davi assumindo o lugar, né, assumindo o reinado. Vamos ver aqui, só dar um zoom aqui para ficar melhor, para a gente poder ler. 2 Samuel, capítulo 5, verso 1. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram assim: eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saía e entrava com Israel.
E também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com ele acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi, rei sobre Israel. Vemos, gente? Davi, então, foi ungido rei sobre Israel. Tá? Então, nós temos o reinado de Saul, Davi, e depois tem o reinado de Salomão. Né? Lá em primeiro livro de Reis, vamos lá em primeiro livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, vamos dar uma olhadinha. Primeiro livro dos Reis, vamos ver o capítulo 1. Na verdade, é um pouquinho depois, mas só para a gente poder entender aqui um contexto também, em que situação que ele vai assumir, que o Salomão vai assumir o reinado. Olha aqui para você ver, em primeiro livro dos Reis, capítulo 1, verso 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram os seus servos, busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu leito, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo, eu reinarei, e preparou carros e cavalos, e 50 homens que corressem diante dele. Então, na verdade, o Adonias quis... O Adonias, né, quando Davi já estava bem velho, ali no 1 Reis, capítulo 1, um dos filhos de Davi, Adonias, quis tomar o reino, né, que estava destinado a Salomão. Então ele pegou Adonias, ele faz uma festa, convoca homens para estar com ele e manda gritar que Adonias reina, Adonias reina. Quer dizer, é uma forma assim de querer tomar posse de uma coisa que não lhe pertence, de intimidar os outros também, já que o próprio pai estava bem velhinho, Davi estava velho na cama. Mas quando o profeta, né, descobre isso, Natan descobre isso, fica sabendo, ele vai até Betseba, né, a mulher de Davi, e fala para ela se ela está sabendo do que está acontecendo. E ela diz que não. Aí o profeta fala assim, então vai até o seu marido, até Davi, pede uma audiência no palácio, fala com Davi o que está acontecendo. E depois que você terminar de falar, eu vou entrar também e falar as mesmas coisas que você falou com o rei, para firmar, para o rei entender o que está acontecendo. Então Betseba vai lá no palácio, fala com o rei parece que não está ali bem quieto, não tem muita reação, mas ela sai, o profeta Natan entra, fala com o rei as mesmas coisas. Aí então Davi se levanta, assim, e fala, que isso que está acontecendo? E Davi então ali vai proclamar, vai colocar Salomão, pedir para colocar Salomão na jumenta, para que Salomão vestisse as vestes reais, e Salomão fosse levado pelos sacerdotes até um determinado lugar lá, e fosse ungido rei sobre todo Israel. Vamos dar uma olhadinha nessa parte, para você ver que interessante, né? Olha aqui para você ver, 1 Reis, capítulo 1, verso 9. E matou Adonias, né? E matou Adonias ovelhas e vacas e animais. Adonias, hein? Matou animais, junto à pedra de Zoelote, que está perto da fonte de Rogel, e convidou a todos seus irmãos, os filhos do rei, a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, e a Benaia, e aos poderosos, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo, não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora, e deixe-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a vida de teu filho. Vai, 1 Reis, capítulo 1, verso 13. Vai e chega ao rei Davi e diz-lhe, não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo, certamente teu filho Salomão reinará depois de mim e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Claro que Adonias não estava reinando, gente, mas já estava ali forçando a barra, né? É uma maneira de expressar. Eis que estando tu ainda aí falando com o rei, eis que estando tu ainda... o profeta Natan está dando a instrução para Betseba, o que ela tem que falar, né? Então ele falou, você fala isso para o rei, e eis que estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Interessante essa estratégia
de Natã para poder falar com o rei, né? Vamos lá, 1 Reis, capítulo 1, verso 15. E foi Betseba ao rei na sua câmara, e o rei era muito velho, e Abisague, a sunamita, servia ao rei. E Betseba inclinou a cabeça, se prostrou perante o rei, e disse o rei, o que tens? E ela lhe disse, Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo, Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. E matou vacas e animais, cevados e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, capitão do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei meu senhor depois dele. De outro modo sucederá que, quando o rei meu senhor dormir, quer dizer, quando o rei morrer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E ela falou tudo isso com Davi, né, já velho. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo, eis aí o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostrou-se diante do rei, dele com o rosto em terra. E disse Natã, ó rei meu senhor, disseste tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e animais cevados, e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e aos capitães do exército, e a Abiatar, o sacerdote, e eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem, viva o rei Adonias. Quer dizer, o profeta Natã também confirmando a palavra que Betseba havia dito, né? Betseba falou com o rei, e Natã foi lá confirmar com o rei que estava acontecendo aquilo mesmo. E Natã continuou, porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi feito isto da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu então o rei Davi e disse, chamai-me a Betseba. E ela entrou à presença do rei e ficou em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse, vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo, certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra, se prostrou diante do rei e disse, viva o rei Davi, meu senhor para sempre. Então 1 Reis agora, capítulo 1 ainda, verso 32. E disse o rei Davi, chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. E o rei lhe disse, tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e levai-o a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis, viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará no meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse, amém, assim o diga o Senhor Deus, assim o diga o Senhor Deus do rei, meu senhor. Então tudo isso é estratégia para que, né, o Adonias queria, na verdade, usurpar o trono. Então, quando Betseba vai e avisa Davi está velho, né? O Natã também vai e confirma as palavras com Davi. E Davi chama o sacerdote, chama de novo o profeta e fala, vocês vão fazer assim, 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 e vão ungir o Salomão como rei, como eu jurei. Então, 1 Reis, capítulo 1, verso 37. Como o Senhor foi, o sacerdote está falando para Davi, né? Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça o seu trono, faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo, e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse, viva o rei Salomão. Olha que maravilha. Vamos ver o que aconteceu com Adonias, tá? E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra retiniu.
E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: por que há tal ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse: Adonias, entra, porque és homem valente e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: certamente nosso senhor rei Davi constituiu o rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benai, filho de Joiada, e aos quereteus e aos peleteus, e fizeram montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram o rei em Gion, e dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está assentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar a nosso senhor, o rei Davi, dizendo: faça a teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o teu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. O rapaz está dando essa notícia para Adonias. E também disse o rei assim: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono e que os meus olhos o vissem. Então, quando Adonias escutou essa notícia, aconteceu agora. Então estremeceram e se levantaram todos os homens, todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém, Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, foi e apegou-se às pontas do altar. Ele apegou-se às pontas do altar, era uma forma de pedir misericórdia, né? Era uma forma. Então ali você vê que quando Saul morreu, o Esbozete, filho de Saul, assumiu o trono, mas depois o Davi assumiu o trono, né? Os anciãos chamaram Davi assumiu o trono no lugar de Saul, então, sobre todo Israel. E depois o Davi já está velho, e era para Salomão assumir o reinado. O que acontece? O Adonias vai usurpar o trono, vai querer tomar o trono. Vai montar lá, fazer uma festa e tal, chamar a turma e começar a gritar: Adonias reina, Adonias reina. Repetindo então, quando Natã fica sabendo, avisa Betseba vai falar com Davi, e depois o Natã vai de novo, fala com Davi manda chamar os sacerdotes e dá a instrução: vocês vão fazer assim, assim, assado, conforme nós lemos aqui. Então, Salomão foi ungido rei no lugar de Davi. E quando Adonias ficou sabendo, Adonias ficou morrendo de medo, porque, né, ele já declarou que ele era inimigo de Salomão. Então, se Adonias estivesse reinando, quem corria risco de vida era Salomão e Betseba e os profetas Natã. Mas como Natã e Betseba foram espertos ali rapidinho e correram e avisaram Davi constituiu Salomão, agora quem ficou em apuros foi Adonias. Então Adonias foi e entrou no templo, né? E entrou lá, aliás, o templo ainda não tinha sido construído. Entrou no altar, né, onde estava a arca. Claro que ele não entrou lá na arca, entrou um pouco antes ali, porque ele não podia entrar onde estava a arca, né? Porque era proibido, mas ele entrou no lugar de adoração, né? E tocou e ficou ali chorando, quer dizer, como se pedindo misericórdia. Aí avisaram a Salomão que Adonias estava lá, e Salomão então perdoou ele e falou para ele: fica quietinho, não vai aprontar comigo não. Se você não aprontar comigo, você fica de boa aí. E assim também foi com Joabe, e assim também foi com os homens que estavam com Adonias. Salomão deu uma oportunidade para eles. Mas você vai ver a história depois ali, continuando, que passou um tempo, Adonias chama Betseba, passou um tempo, Adonias falou com Betseba, Davi morreu, né? Vamos falar assim, Davi morreu, e aquela moça que ficou no final da vida de Davi, a Sunamita, né? A Abisague, o Adonias pediu para a mãe de Salomão falar com Salomão para deixar aquela moça casar com ele. E a Betseba, não sei se é na inocência, não sei o que aconteceu com ela, que ela está sentada no trono junto com Salomão, e ela vai fazer o pedido para Salomão. Salomão fala: pode pedir, o que a senhora quer, mãe? Né, rainha? E ela então pede que Salomão deixe a Abisague casar com Adonias. Quando ela falou isso, o Salomão ficou furioso e falou para ela: você está querendo que o Adonias reine? Porque ele entendeu que era uma astúcia, que era um tipo de rebelião que o Adonias estava armando de novo. E a partir dali então, na verdade, o Adonias morreu. Salomão mandou matar o Adonias. Depois morreu também, né, o Joabe,
e depois morreu o Simei, lá, um outro homem também lá. Depois você vai ler lá em 1 Reis, capítulo 2, capítulo 3, tá? Então nós temos aí o primeiro rei Saul, depois Davi, depois o rei Salomão. Eu não estou entrando muito no mérito da coisa com Saul, Davi e Salomão, porque nós vamos ter uma matéria especificamente falando sobre os reis de Israel, tá? Os juízes e os reis de Israel. Mas estou falando, né, sobre Israel e contando, pelo menos de uma forma superficial, o que está acontecendo. O que vai acontecer? Então Salomão vai reinar. Salomão vai reinar durante 40 anos. Ó. Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos e, por coincidência, Salomão também vai reinar 40 anos. Tá? Vamos voltar na nossa apostila. Então nós temos aí na apostila, página 5, ó, o reino unido, né? Saul, Davi e Salomão. Quando a gente fala reino unido, deixar bem claro para vocês, tá? Vou voltar aqui. Quando a gente fala que o reino está unido, não é que Davi estava unido com Saul e unido com Salomão, não é isso não. Quando a gente fala assim, o rei Saul, o reino estava unido quando o rei Saul reinou, quando o rei Davi reinou, quando o rei Salomão reinou. Nós estamos querendo dizer que as 12 tribos de Israel, que estão estabelecidas na terra, cada um com a sua porção, né? Lembra que Josué conquistou as terras e dividiu as terras para as 12 tribos? Então, as 12 tribos instaladas naquela terra estão unidas, estão sendo reinadas, governadas por um rei só, no caso Saul. Depois as tribos todas estão unidas, reinando Davi. Depois as tribos todas, Israel está unido, o reino está unido sob o reinado de Salomão, ok? É a mesma coisa a gente falar assim, o Brasil, os estados do Brasil estão unidos e temos um presidente reinando sobre todos. Nós vamos supor que o Brasil rachasse, tivesse uma divisão, o pessoal do Mato Grosso, do Norte, se separasse. Então teria o reino lá do Norte e o reino do Sul. O reino do Norte governado por um presidente e o reino do Sul por outro presidente. Então o Brasil foi dividido em duas partes. O reino do Sul e o reino do Norte. O reino do Norte tem um presidente e o reino do Sul tem um presidente. Então o Brasil estaria dividido. Então o reino no Brasil seria um reino dividido. Não é o caso. O reino no Brasil está unido. O Brasil está unido e temos um presidente reinando sobre todo o Brasil. Assim também quando a gente fala o reino de Israel está unido, a gente está querendo dizer o rei Saul reinou sobre todas as tribos estavam unidas. Tá? Quando a gente fala Davi reinou e o reino estava unido, então as tribos estavam unidas e Davi reinou sobre as 12 tribos. Quando a gente fala o rei Salomão reinou e o reino estava unido, então o rei Salomão reinou sobre as 12 tribos. Mas vamos continuar aqui. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender depois quando o reino divide, quando há divisão do reino depois de Salomão. Mas vamos continuar na apostila seguindo direitinho a sequência. Então nós temos então, conforme eu expliquei para vocês, o reino unido debaixo do reinado de Saul, o reino unido debaixo do reinado de Davi e o reino unido debaixo do reinado de Salomão. Porém, vai acontecer um fato, né? Que eu acabei de falar, que o reino vai dividir no final de vida de Salomão. Salomão vai morrer. Vamos dar uma olhadinha lá em 1 Reis, capítulo 12. Vamos dar uma olhadinha em primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Vamos dar uma olhadinha para a gente entender isso, tá? Vamos lá. Nós vamos entender, voltar um pouquinho, no primeiro livro de Reis, capítulo 11, tá? Para você entender o final de carreira de Salomão. Entender bem também que Salomão construiu o templo, né? Nós não podemos esquecer disso, né? Ó bem, ó. Mas já que eu mostro aqui uma figura do templo, mas olha aqui, ó, 1 Reis 11, 42, ó. E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos, e adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Isso nós não podemos deixar de falar. Então Salomão reinou durante 40 anos. Salomão reinou durante 40 anos, e Salomão foi o que construiu o templo.
Lembra que Davi queria construir o templo, mas não lhe foi permitido. Né? Tem toda uma história aí, Davi querendo construir o templo, mas Deus não permitiu, porque tinha suas razões. Ele era um homem de sangue, muita guerra, e Deus permitiu que Salomão, o filho, construísse. E Davi até ajudou muito Salomão com os materiais, com ofertas, e o templo foi, então, construído. Né? Lindo, lindo, lindo templo, construído por Salomão. Tá? Levou muitos anos para construir o templo. Ok? Vamos continuar aqui. Deu uma travadinha aqui. Tá? Só um minutinho. Deu uma travadinha, só um minutinho, gente. Dá uma destravadinha aqui. Enquanto não destrava, a gente vai contando a história, então, para vocês. Deus havia dito para Davi, né, que ele não construía o templo porque era um homem sanguinário. Né? Deus não permitiu isso. Mas que Deus ia querer sim que construísse o templo, mas não Davi, e sim Salomão. E foi dito a Salomão, então. Salomão ficou muito feliz, né, porque foi permitido que ele construísse o templo. Levou muitos anos para ele construir. Davi ajudou com a planta, fez a planta e ajudou o próprio filho. Teve muitas ofertas, levou mais de 7 anos para construir o templo. Isso está tudo registrado no livro de Primeira Reis. Tá ok? Inclusive tem aquela história também de Salomão e aquelas duas mulheres, né, que as duas dormem e tem aquele filho pequeno, bebezinho, né? As duas têm um filho pequeno e naquela noite um dos filhos morre. E eles levam aquela questão para Salomão resolver a questão daquelas duas mulheres. O que acontece? E a mãe verdadeira daquela criança está ali implorando para Salomão, dizendo que a criança que está viva é dela. Mas a outra mãe, que a criança havia morrido, fala, não, que a criança é dela. Aí Salomão pega lá uma espada e fala assim, bom, nem de uma nem de outra, vamos dividir a criança. E quando ela vai falar isso, quando Salomão fala isso e pega uma espada, ela pede para alguém rachar a criança, dividir a criança, matar a criança, a mãe verdadeira fala, não, pode ficar com ela a criança. Aí Salomão entende então que a verdadeira mãe é a que estava querendo entregar a criança para outra, porque não queria que a criança morresse. Então, a sabedoria de Salomão era muito grande, e isso foi reconhecido no mundo da época inteiro. Né? Salomão era um homem muito sábio. Inclusive, a rainha de Sabá vem de longe também para ouvir a história, para ouvir as palavras de Salomão, e ela fica fascinada com a sabedoria, com a inteligência de Salomão. E ela ainda fala para ele que o que ela ouviu dizer sobre ele é muito, muito pouco perto da realidade, perto do que ela tem ouvido. E ali, né, parece, né, a gente não sabe, mas parece que tem um romance entre os dois, né? Mas a gente não tem essa certeza. E depois ela traz muito presente também para Salomão, e quando ela vai embora também, Salomão deu muitos presentes para ela. Tem toda uma história em cima disso aí, né? De que Salomão teve um caso com ela, que ela ficou grávida depois. Até hoje mesmo, ela voltou, né, no caso, para a África, né, onde ela morava, e até hoje tem uma história de que Salomão tinha dado, que a Arca da Aliança foi escondida pelo filho que Salomão teve com Betseba depois, muitos anos depois. Mas isso é uma história que ninguém sabe se é 100%, mas essa história percorre até hoje. É falado até hoje também, tá? Mas é outro caso. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que Salomão era um homem muito inteligente, um homem muito próspero, fez muitas alianças. Também, infelizmente, também se desviou dos caminhos do Senhor, porque teve muitas alianças com reinos fora de Israel, casou com mulheres, com muitas mulheres, né? Não é que ele teve as mulheres ali junto com ele no palácio, mas ele teve algumas mulheres, mas ele teve 1000 mulheres, mas no sentido de ter aliança com outros povos, para fortalecer o reino. Por isso que a gente olha, por exemplo, né, aqui vamos dar uma olhadinha aqui, a gente olha, se você olhar aqui nesse mapa, você vai ver nesse mapa, mostrar para você, nesse mapa, a gente vê aqui, ó,
os reinos de Saul, Davi e Salomão. Se você olhar nesse mapa, o reinado de Saul, ele reinou, mas a conquista dele, ele ficou só assim, onde está essa marcação aqui vermelha aqui, ó. É o território que Saul reinou, né? Agora, se você olhar o reino de Davi já estendeu mais um pouco. Olha aqui nessa parte roxa, Davi estendeu o reino dele. Foi lá, você vê lá Damasco, saiu, né? Estendeu o reino dele. Veio aqui, ó, até os termos de Edom e tal. Se você pegar o reino de Salomão agora, estendeu um pouco mais, lá para o norte, olha para você ver. Porque, na verdade, Salomão fez alianças com outros povos, né? No sentido de casando também com as filhas dos reis e etc. Mas isso foi muito ruim para ele, porque ele se desviou. As mulheres o fizeram desviar dos caminhos do Senhor. Mas no final da vida dele, com certeza deve ter voltado para o Senhor, se arrependido, mas isso a gente não sabe. Mas voltando aqui então na nossa apostila, no final de vida de Salomão, olha aí, 1 Reis, capítulo 11, verso 42. O tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Só que Roboão começou a reinar, mas vamos ver o que aconteceu. E foi Roboão, estamos aqui em 1 Reis, capítulo 12, verso 1. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei. Sucedeu que Jeroboão, olha aqui a história de um outro cara, Jeroboão, filho de Nebate, achando-se no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito, porque mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse, Roboão lhes disse: Ide-vos até o terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que tiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhes falaram, dizendo: Se hoje fores servos desse povo, e os servires, e respondendo-lhes, lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém Roboão deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a esse povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? Olha bem. Aí o que os jovens aconselharam a Roboão? 1 Reis 12, 10. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: Assim dirás a esse povo que te falou: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivias sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo dos meus pais. Quer dizer, os jovens aconselharam a Salomão a falar os jovens aconselharam Roboão a falar para o povo que o reinado dele ia ser duro e não ia dar moleza não. Assim, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhes falou conforme ao conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai castigou vocês com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aías, o Silomita, a Jeroboão, filho de Nebate. 10 tribos seguem Jeroboão. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhes o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. Há as tuas tendas, ó Israel. Provê agora a tua casa, ó Davi.
Então Israel se foi às tuas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Davi, também sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou, tá? Só até aqui só. O que está acontecendo aqui, gente? Vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui? Quando Salomão morreu, o filho dele, Roboão, assumiu o reinado. E o filho dele reuniu todo o povo, né? Para falar como que ia ser o reinado. Nisso, tinha um servo, um rapaz que estava no Egito, chamado Jeroboão, que estava fugido no Egito. Por quê? Esse Jeroboão, quando Salomão reinava, ele esteve junto com Salomão, era servo de Salomão. Mas ele teve um problema com Salomão, uma dificuldade com Salomão. E, inclusive, um profeta disse para Jeroboão, na época, que Jeroboão ia ser rei sobre 10 tribos. E Jeroboão ficou até assustado, porque ele era um empregado, e ele fugiu. O Salomão queria matar o Jeroboão, mas Salomão reinou, e o Jeroboão fugiu. Mas Jeroboão fugiu debaixo de uma profecia de que ele ia reinar futuramente. Mas Salomão teve uma intriga com ele e Jeroboão fugiu. E Jeroboão ficou no Egito fugido e Salomão reinou. Mas quando Salomão morreu e o filho de Salomão, Roboão, assumiu o reinado, quando ele foi reunir todo o povo para falar como que o reinado dele ia ser, um grupo de pessoas foram e avisaram Jeroboão no Egito. E Jeroboão veio com aquele grupo e ouviram então como que ia ser o reinado de Roboão. Roboão disse assim para o povo: olha, daqui 3 dias eu vou reunir vocês e falar para vocês como que vai ser o meu reinado. Então o povo foi embora para casa. E durante esses 3 dias, Roboão chamou os anciãos que conviveram com seu pai e perguntaram para eles: como é que vocês acham que eu devo responder para o povo? Como que vai ser o meu reinado? E esses anciãos falaram para Roboão assim, ó: fala para o povo que você vai reinar eles tranquilamente, que você vai ser servo deles, que vai abençoar a vida deles, que vai ser um reinado tranquilo, de paz, de maravilha, sem impor muitos impostos, vai ser tranquilo. Mas aí o Roboão, ao invés de ouvir o conselho desses anciãos, chamou os jovens que conviveram com ele e perguntou para os jovens: como vocês acham que eu devo reinar? E aqueles jovens falaram para Roboão assim: olha, fala para eles assim, ó, que o seu pai Salomão foi um reino de impostos pesados, duro, mas que o seu reinado vai ser mais de impostos ainda, vai ser mais pesado ainda. Então, quando chegou o 3º dia, reuniu todo o povo, e no meio do povo estava ali o Jeroboão, que veio do Egito, lembra? Então eles perguntaram para Roboão: como é que vai ser o seu reinado? E Roboão disse: meu pai, vocês acharam que o reinado de meu pai foi duro? Mas o meu reinado vai ser mais duro ainda, vai ser mais pesado ainda. Então, quando ele falou aquelas palavras, o povo ficou furioso. E 10 tribos se afastaram de Roboão, rebelaram-se e constituíram a Jeroboão como rei sobre 10 tribos. E Roboão ficou apenas com a tribo de Judá e Benjamim ao sul. Houve ali então já de cara uma rebelião e uma revolta, e os representantes, né, o povo representante das 10 tribos, separaram de Roboão. Então, a partir desse momento, nós vamos ter o reino dividido. Dividido. No território de Israel, 10 tribos vão estar sobre o governo, começando com o governo de Jeroboão. E 2 tribos ao sul sobre o governo de Roboão. As 10 tribos no norte vai se chamar Israel, cuja capital será Samaria, sobre um primeiro governo de Jeroboão. E as tribos do sul, né, Judá e Benjamim, capital Jerusalém, estará sobre o governo de Roboão. Então nós vamos ter agora o reino de Israel dividido. 10 tribos do norte e 2 tribos no sul. Dividido o reino, tá? 10 tribos, como é que eu vou fazer aqui para vocês verem, ó. 10 tribos no norte sobre o reinado de Jeroboão, capital do reino do norte, Samaria. Reino do sul, reinando Roboão, capital Jerusalém. Houve muitas intrigas, muitas guerras entre Roboão e Jeroboão para querer um tomar o reino do outro. E Jeroboão vai
levantar sacerdotes lá no Reino do Norte, vai fazer sacrifício no Reino do Norte para segurar o povo, para não descer para Jerusalém para adorar a Deus. Então vai ter uma intriga, uma guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Ok? Vamos voltar lá para você entender então essa divisão. Vamos aqui, tá? Vamos mostrar para vocês. Vamos aí, aguenta um pouquinho aí, tá aparecendo aqui, tá? Tá meio travando aqui, mas vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá. Maravilha. Aguenta aí, gente. Aguenta aí um pouquinho. Tá dando uma travadinha aqui. Aguenta aí um pouquinho que tá dando uma travadinha aqui. Tá, agora sim, tá? Então, o que vai acontecer, ó? Deixa eu colocar aqui para você ver, ó. Olha bem. Aqui coloquei um quadro para você ter uma noção aí. Esse quadro tá mostrando assim, ó, na primeira, do lado esquerdo, assim, olhando para o quadro, tá escrito Reino Unido. Aí tá escrito assim, Saul, Davi, Salomão, 120 anos. Por quê? Porque cada um reinou 40 anos e você já entendeu a questão do Reino Unido. Aí embaixo está escrito Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, que eu coloquei aí, mas é só para mostrar que esses livros, né, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, foram feitos nessa época. Mas isso não é o que está interessando para nós agora 100% não, tá? Também nós temos aí agora o reino dividido. Deixa eu voltar lá que saiu. O reino dividido. O reino dividido, tá vendo? Aí tá aqui, ó, reino dividido. Ei, escapou aqui. Calma aí. Pera aí, gente. Ih, perdi aqui, ó. Perdi aqui. Vamos por aqui mesmo. Vamos por aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, o reino dividido. Lembra que eu falei? O reino foi dividido em Israel, reino do norte, e Judá, né? É Judá e Benjamim, tá? É que a tribo de Judá era maior, a de Benjamim era pequena. Então por isso que a gente fala Judá. Judá, reino do sul. Por que está 200 anos aqui embaixo e por que está 300 anos aqui? Presta atenção para você não se confundir. Ó. É porque quando dividiu o reino do norte, né, teve o primeiro reinado sobre Jeroboão, depois Jeroboão morreu, veio outro reinado e tal. O reino do norte durou 200 anos e depois eles foram invadidos pelo exército da Assíria e foram levados, exilados para a Assíria. E os povos da Assíria tomaram posse das terras do Reino do Norte. Mas o Reino do Sul continuou firme ainda, por isso que está aqui 300 anos. Ó. O Reino do Norte aguentou desde a divisão até ser levado para a Síria 200 anos. E o Reino do Sul aguentou desde a divisão, aguentou 300 anos até ser levado para a Babilônia, depois com Nabucodonosor. Quer dizer, o Reino do Sul ainda sobreviveu 100 anos a mais do que o Reino do Norte. Os dois reinos, na verdade, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul, foram invadidos por outros povos. Porém, o Reino do Norte foi invadido pelo Reino da Síria e depois, 100 anos depois, o Reino do Sul foi invadido por Babilônia. E depois aqui a gente tem, né, os 70 anos de cativeiro na Babilônia, depois a restauração e a volta para Jerusalém. Mas daqui a gente vai falar depois. O que eu quero que você foque agora é sobre a divisão do reino, o Reino do Norte e Reino do Sul. E essa história está narrada de 1 Samuel até 2º livro de Crônicas, e é aqui que está a história também contada pelos profetas maiores e profetas menores. Ok? Voltando aí aqui agora, mostrar para você esse mapa aqui. Ó. Aqui, reis e profetas. Mas aqui tá vendo agora? Reino do Norte. Reino do Norte. Israel, capital Samaria. Esse 1050 aqui é o ano que foi dividido o reino, tá? Então aqui nós temos esse quadradinho aqui, SDS, significa assim, ó, Saul, Davi e Salomão, tá? SDS, Saul, Davi e Salomão. E quem foram os profetas que estiveram aqui no tempo de Saul, Davi e Salomão foi o profeta Samuel, Natã e um outro profeta também aqui. Esses são os principais profetas. Nós temos o Reino do Sul, Judá e Benjamim, no caso, cuja capital do Reino do Sul é Jerusalém. Então você vê, quando o Salomão dividiu o reino, depois da morte de Salomão, Jeroboão
Desculpa, depois da morte de Salomão, era para Roboão, ó, tá vendo Roboão no sul aqui? Era para Roboão reinar sobre todo Israel no reino unido, mas o reino se dividiu. Então, as 10 tribos foram ao norte, estavam ao norte, começaram a ser reinadas por Jeroboão, que está aqui, né? Eu coloquei aqui abreviado. Jeroboão começou a reinar sobre o reino do norte. E aqui Aías é o profeta, né, que esteve também profetizando, tanto no norte como no sul. E quem começou a reinar embaixo, nas duas tribos de baixo, foi Roboão. Roboão. Ok? Então, em cima, Jeroboão e embaixo, Roboão. Aí nós temos aqui depois do Jeroboão um outro rei, depois do outro rei Baasa, e vai morrendo um, vai assumindo outros reis. Só coloquei as abreviaturas aqui. Né? Depois o rei Acabe, só coloquei o rei Acabe, que é um rei, né, que tem uma história também muito forte. E no tempo do rei Acabe tem aqui a história de Elias e Eliseu. Depois tem vários reis aqui nesses quadradinhos aqui, que eu não coube o nome deles. E depois, o último rei aqui do reino do norte foi Oséias. E depois, no ano 722, a Assíria vem e invade o reino do norte, toma conta do reino do norte. Tá? Eles até tentam também entrar no reino do sul, mas aqui o profeta, o rei Ezequias é um homem temente a Deus e Deus dá vitória para ele. Aqui é aquela história de Senaqueribe, que invade o reino do norte, tenta invadir o reino do sul, mas Deus dá vitória. Eu quero que você entenda isso então. Ó. O reino do norte tinha 10 tribos, começou a ser reinado por Jeroboão. O reino do sul tinha 2 tribos e começou a ser reinado por Roboão. Então cada um viveu a sua história. O reino do norte viveu em torno de 200 anos depois, né? Até o ano 722. Aí não tem mais aqui reino no reino do norte. Por quê? Porque outros povos invadiram a região norte e tomaram conta onde deveria estar as 10 tribos. É por isso que a gente vai ouvir muito falar de judeus no tempo de Jesus. Por quê? Porque o reino do sul permaneceu fiel ao Senhor, Deus deu livramento para eles e continuou depois ainda o rei Ezequias, aí continuou outros reis depois do rei Ezequias, viveram aqui até o rei Zedequias. Mas lembrar bem aqui, depois do rei Ezequias teve Josias, teve Manassés, teve vários reis aqui. E quando chegou num tempo aqui, no final aqui, Zedequias e outros reis começaram a se desviar do caminho do Senhor. E o Senhor então enviou Nabucodonosor, que veio e invadiu a Judá, Jerusalém, e os levou para Babilônia. Lembrar também que durante o reinado aqui de Zedequias, o último rei aqui, né, do sul, e outros reis que reinaram um pouquinho, Joaquim, né, que reinaram aqui no sul, nós temos aqui embaixo os profetas que profetizaram nessa época, né, que é Naum, provavelmente Naum, Sofonias, Abacuque, Jeremias, Obadias, Joel, que tem, mas é uma outra história que vocês vão ficar sabendo depois, quando nós tivermos a disciplina, os profetas maiores, ok? Então nós temos aqui a divisão do reino, né? A divisão do reino, vamos voltar. Nós temos então, a divisão do reino, reino do norte e reino do sul. Depois então da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido. 10 tribos ficaram ao norte, reinadas por Jeroboão, e 2 tribos ao sul, que começou o reinado de Roboão. As 10 tribos ao norte perduraram depois de Jeroboão, entrou um outro rei, depois morreu aquele rei, foi entrando outro rei, o rei Acabe passou lá em cima também, reinou lá em cima, com Jezabel, e depois o último rei do reino do norte foi o Oséias. Não é o Oséias profeta na Bíblia não, aquele é outro Oséias, tá? O rei Oséias que reinou no reino do norte, o último rei, né, ali os pecados eram terríveis, e então Deus permitiu que a Assíria viesse e com seu exército e vencesse as 10 tribos e levasse o povo cativo para a Assíria. Era costume na época lá, um exército invadia umas terras e ele tirava o povo original daquela terra e levava para a terra deles e trazia outros povos para morar ali naquela terra. Entendeu? Isso é uma forma de poder governar sobre novos territórios e conquistar os novos territórios. E ali colocava uma pessoa de confiança para governar ali. Então, o reino do norte foi levado para a Assíria. E o reino do sul
ainda perdurou mais 100 anos, né? E depois, lá no final, com o rei Zedequias ali, Nabucodonosor invadiu o reino do sul e os levou para a Babilônia. Aí tem a história de Daniel, aquela coisa toda, né? Vamos lá na apostila, para a gente dar a sequência, como que a gente vai aqui na... Então nós temos aqui, voltando aqui de novo, na nossa apostila, nós temos aqui na apostila, deixar claro aqui, página... Deixa eu só olhar aqui. Opa, desculpa. Aqui, página 3, página 4, página 5 da apostila. Continuando então. Então nós temos aí, falamos do reino de Saul, Davi, Salomão, agora o reino dividido, Roboão e Jeroboão. Então o reino foi dividido, passando a se chamar Israel, parte norte, composta por 10 tribos, e Judá, parte sul, formada pelas tribos de Judá e Benjamim. Reino de Israel e reino de Judá. O domínio assírio. Então, conforme nós falamos, exílio de Israel, reino do norte. Eles foram deportados para a Síria por volta de 722 a.C. Essa história está relatada em 2 Reis, capítulo 17, do verso 1 ao 23. Lembrar, então, que o reino do norte foi levado para a Síria. Essa história está relatada aqui no 2 Reis 17, do verso 1 ao 23, conforme eu acabei de relatar, de falar ela para vocês. O reino de Judá, diferentemente do reino do norte de Israel, permaneceu mais estável, tendo em vista que adotou a sucessão dinástica. Quer dizer, do pai, né? O pai deixou para o filho deixou para o filho dele, foi indo assim e obedecendo, tentando pelo menos obedecer a palavra do Senhor dada a Davi. Foram 20 descendentes de Davi, sendo 12 dinastias até a queda de Samaria e mais 8 até o cativeiro babilônico. Vamos lá. Então, depois, o que acontece? O reino do sul agora, o reino do sul, né? Voltando aqui, então, para você entender. O reino do sul, aqui com Zedequias, vai ser levado também para a Babilônia. Eles vão estar em desobediência a Deus e Deus vai permitir que as tribos de Judá e Benjamim sejam levadas para a Babilônia. Nós vamos entrar nesse período agora de invasão de Nabucodonosor no sul e do exílio do cativeiro na Babilônia. Vamos ver na apostila, tá? Exílio babilônico e império babilônico. Desobediência de Judá. Essa história também está em 2 Reis, no capítulo 25. Vamos dar uma olhadinha em 2 Reis, no capítulo 25, pelo menos de uma forma... Vamos ver aqui de uma forma superficial, mas vamos ver para você entender o que aconteceu com os judeus, com a tribo de... Aqui, 2 Reis, tá? Capítulo 25. Vamos comigo aí? Vamos aumentar aqui, dar um zoom aqui para a gente poder entender melhor, tá? 2 Reis, capítulo 25, E sucedeu que no 9º ano do seu reinado, do reinado de quem? Olha o reinado lá para cima um pouquinho, o reinado de Zedequias, Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Sucedeu então que no 9º ano do seu reinado, no 10º mês, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela trincheiras em redor. A cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 do mês quarto, quando a cidade se havia apertado pela fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi invadida e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim. Vou continuar aqui, peraí. Entre os 2 muros que estavam ao jardim. Vamos ver. Vamos ver aqui. Jardim do Rei, porque os caldeus, né? Caldeus quer dizer os babilônicos, viu, gente? Caldeus é o nome que é dado para os babilônicos também. Os caldeus estavam contra a cidade em redor e o rei se foi pelo caminho da campina. Quer dizer, o rei tentou fugir, né? O rei tentou fugir. Vamos ver aqui, 2 Reis 25, né? 25, verso 5 agora. Porém, o exército dos caldeus, da Babilônia, perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e foi-lhe pronunciada a sentença.
E aos filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos e vazaram os olhos de Zedequias e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Olha que coisa terrível. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, Jerusalém, e queimou a casa do Senhor. Ó, o templo foi destruído, o templo lá de Salomão, ó, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. Está vendo? A cidade foi destruída. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou preso. Porém, dos mais nobres, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre, que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. E também tomaram as caldeiras, as pás, os apagadores, as colheres e todos os vasos de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias que era de ouro puro, em ouro, e o que era de prata. Continuando, segundo Reis 25:16. As 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o cobre de todos esses vasos não tinha peso. Não tinha peso. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia o capitel de cobre, e de altura, e tinha o capitel 3 côvados. E a rede e as romãs em redor do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era a outra coluna com rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta, e da cidade tomou a um dos oficiais que tinha cargo dos homens de guerra, e a 5 homens que estavam na presença do rei e se achavam na cidade, como também ao escrivão mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. E tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os levou ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. E Judá, olha aqui, ó, Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficaram na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, deixou ficar, pôs sobre ele por governador a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Tá vendo? Tá dando para entender, gente? Que o exílio na Babilônia foi aqui uma desobediência de Judá, né? E Nabucodonosor veio, invadiu a cidade, destruiu a cidade, destruiu o templo, destruiu tudo que Salomão fez, pegou os utensílios, levou para a Babilônia, matou os sacerdotes, matou muita gente ali e deixou só os pobres. Mas engraçado que Jeremias, olha bem, antes do povo ter sido levado para a Babilônia, antes do povo ter sido rebelde, Jeremias havia profetizado e havia alertado o povo, gente. Deus sempre vai alertar. Desde quando Jeremias, no capítulo 1, foi chamado para ser profeta, Deus falou para Jeremias avisar o povo para o povo se desviar dos maus caminhos, para o povo não se corromper, para o povo se arrepender. E Jeremias sofreu, mas o povo não deu ouvidos à voz de Jeremias. Aí, quando você estudar os profetas maiores, você vai ver o sofrimento que Jeremias teve. Né? Jeremias apanhou, foi jogado numa cisterna, porque Jeremias lutava com o povo, né? Levando a palavra, o povo se arrepender, mas o povo não se arrependeu. Então, durante as profecias de Jeremias, é que Nabucodonosor vem, né? O capitão general Nebuzaradã vem e invade Jerusalém ali, destrói tudo e leva o povo para a Babilônia. Interessante que ele deixou os pobres ficar em Jerusalém. E colocou um governador lá
para governar sobre uma Jerusalém toda destruída, muro da cidade destruída, casas queimadas, foi um terror só. Mas Jeremias havia avisado. Inclusive, nós vamos ler isso lá. Antes deles serem levados para a Babilônia, Jeremias avisou. Nós vamos ver isso, porque na apostila tá falando aí para a gente olhar aqui, ó. Profeta Jeremias, advertências, Jeremias, capítulo 25. Vamos dar uma olhadinha, né, no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 25. Vamos dar uma olhadinha para a gente ver o que Jeremias havia dito. Jeremias 25. Vamos dar um zoom aqui para a gente entender. Pega a sua Bíblia aí, tá? Você pega a sua Bíblia para a gente poder acompanhar, ok? Jeremias capítulo 25, verso 1. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Então, isso antes de Nabucodonosor ter invadido, né? Olha bem o que Jeremias fala. A qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, rei de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vô-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutaste, nem inclinaste os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais para sempre. E não andeis após outros deuses para os servirdes e para vos inclinar diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não me deste ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos, para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de perpétuas desolações. Olha bem o que Deus disse por meio de Jeremias para o povo. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa, como também o som das mós e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. E trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito nesse livro que profetizou Jeremias contra essas nações. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos, segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, Deus de Israel: toma da minha mão esse copo do vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviarei, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei contra eles. E tomei o copo da mão do Senhor, e dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor me enviou. A Jerusalém e a cidade de Judá, e aos seus reis, aos seus príncipes, farei deles uma desolação, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. E Deus então aqui vai falar muitas outras coisas, mas o que eu quero deixar enfatizado para você é que Jeremias, no capítulo 25, avisou o povo sobre o que ia acontecer se o povo não se arrependesse. Olha bem, o povo foi avisado por vários profetas, principalmente por Jeremias, para se arrepender, para mudar. Você viu o que Jeremias falou no capítulo 25? Desde a época de Josias, faz 23 anos que eu estou falando, e vocês não estão dando ouvidos, não se arrependem. Deus então vai permitir que Nabucodonosor venha, invada e destrua tudo. Isso vai ser uma desolação, vai ser muito triste, vai acabar a alegria, vai acabar tudo. E vocês vão ser levados cativos para a Babilônia.
E depois também vocês vão ficar 70 anos na Babilônia. Interessante, vocês que estão me assistindo agora, me ouvindo. Deus avisou antes que eles iam ficar 70 anos na Babilônia. Mas Deus disse que depois de 70 anos ele ia punir Babilônia também e iria trazer o povo de volta para aquela terra. Vamos ver isso, né, essa parte de que Deus ia trazê-los de volta. O profeta Jeremias não foi levado para a Babilônia. Não foi levado. Jeremias ficou ali em Jerusalém. O profeta Jeremias deixou isso escrito nas cartas dele, que eles iam ficar 70 anos e que depois de 70 anos ia ser permitido que eles voltassem. Olha bem que profecia, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui para você ver também essa... Deixa eu ver aqui. Vou lá no capítulo 29 de Jeremias, tá? Não está na nossa apostila, mas eu quero que você olhe comigo aí. Jeremias, capítulo 29. Vou aumentar aqui um pouquinho, um zoom aqui, para a gente entender. Jeremias 29, Jeremias falando para eles, ó. Jeremias, depois que eles foram para a Babilônia, Jeremias mandou uma carta para eles, ó. A carta de Jeremias aos cativos de Babilônia. Olha bem, ó. E estas, capítulo 29, Jeremias, verso 1. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: olha a carta, você que está me assistindo aí, que Jeremias manda para o povo lá que está na Babilônia cativo. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os dos cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres, e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Continuando a carta, capítulo 29, continuando a carta, que Jeremias mandou para eles na Babilônia. Capítulo 29, verso 8. Porque assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Deus está dizendo: não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, olha bem que Deus falando, passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Olha que coisa! Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Que coisa espetacular, gente. Coisa linda, Deus falando aqui por meio da carta. Só um minutinho aí, gente. Deus falando por meio da carta que Jeremias mandou para o povo que estava na Babilônia. Deus falando para eles. Deixa eu falar aqui ao vivo com vocês aqui. Deus falando com eles, então, para eles, você pegou a Bíblia e leu, né? Acompanhou, né? O capítulo 29 de Jeremias, acompanhou comigo? Deus falando por meio de Jeremias que eles iam ficar 70 anos, interessante, hein? Iam ficar 70 anos, gente, na Babilônia. Deus avisou antes, e no capítulo 25, Deus avisou antes de Jeremias. No capítulo 29, Deus também fala que eles vão ficar 70 anos lá, mas que depois de 70 anos Deus vai trazer eles de volta. Quer dizer, claro que os que sobreviverem lá, os mais velhos e tal. Por isso que a gente fala que eles ficaram 70 anos no cativeiro. É importante a gente saber que Deus avisou antes. Nosso Deus avisa antes. Ok?
Vamos continuar aqui então, na nossa apostila. Ó. Então, o profeta Jeremias advertiu no Jeremias 25, também no Jeremias 29. Judá foi levado para o exílio. Então foi levado em 3 momentos, no ano 606, depois no ano 597, depois no ano 586. Tá? Então eles foram levados em 3 momentos. Importante, isso também é importante a gente falar para vocês que quando Nabucodonosor veio lá, ele não chegou lá e levou o povo numa hora, atacou a cidade e levou. Não, ele veio no ano 606, cercou a cidade e foi minando as forças da cidade. Aí ele levou um grupo de pessoas para a Babilônia. Depois, no ano 597, levou um segundo grupo. E no ano 586, levou um terceiro grupo. Em 3 levas foi levado, então, o povo de Judá, Jerusalém, o reino do sul foi levado para a Babilônia. Lembra que o reino do norte já tinha sido levado há um tempo atrás para a Síria? Agora a terra praticamente de todo Israel está ocupada por outros povos. A cidade de Jerusalém está destruída, o templo destruído e os utensílios foram levados para a Babilônia. Aqui tem uma coisa que é bom a gente falar. Não se sabe o que aconteceu com a arca. A Bíblia não fala que a arca foi levada para a Babilônia. E se ela tivesse sido levada, pensamento meu, se ela tivesse sido levada, teria falado na Bíblia. Eu acredito que um tempo antes de Nabucodonosor ter invadido, os sacerdotes devem ter feito alguma coisa. Deve ter escondido a arca, deve ter levado a arca para algum canto. Não sei te explicar, não sei, essa palavra não sei. No tempo de Roboão ali não se fala da arca. A arca é falada, no tempo de Jeremias fala da arca, sim, mas bem no começo. Mas, enfim, eu quero falar para você que a arca, tudo indica que a arca não foi levada para a Babilônia. Não foi levada, é quase que certeza, não foi levada. E alguma coisa aconteceu com a arca que até hoje ninguém sabe. Tem especulações por aí aonde está essa arca. Mas o que eu quero falar para você também é que em Jeremias capítulo 29, Jeremias alertou o povo que foi para Babilônia não ficar fundado, firmado em falsos profetas que estavam profetizando e sonhando que eles iam voltar logo, voltar rápido para Jerusalém e ia reconstruir. Não. Jeremias falou, não confia nos falsos profetas que estão trazendo boa notícia, dizendo que vocês vão voltar para Jerusalém logo. É mentira, não confia. O Senhor está dizendo que vocês devem construir casas na Babilônia, se submeter ao rei da Babilônia, viver a vida de vocês aí, casar por aí mesmo, porque vocês vão ficar 70 anos na Babilônia. Só depois dos 70 anos é que eu vou trazer vocês de volta para poder vocês voltarem aqui, reconstruir tal. É interessante na história de Israel. Estou contando, na nossa matéria é a história de Israel, porque isso é fato mesmo hoje em Jerusalém. Nós vamos entender depois por que essas brigas em Jerusalém hoje, no Oriente Médio, porque a terra ficou desocupada um tempo, quando eles voltam, ela está ocupada por outros povos, e ali tem uma briga para retomar a posse de uma terra que ficou abandonada. É complicado isso. Mas, bem, essa história toda que eu estou falando para vocês, ela é antes de Cristo. Não esquece, muito importante. Tudo isso que eu estou falando para vocês é acontecimentos antes de Cristo. O reino de Saul, Davi, Salomão, tudo antes do nascimento de Cristo. Essa história também aqui de Jeremias, de Salomão, de Roboão, do reino dividido, tudo antes do nascimento de Cristo. Então, essa ida do povo para a Babilônia em 3 momentos, em épocas diferentes. No ano 606 é antes de Cristo. No ano 597, antes de Cristo. No ano 586, antes de Cristo. Lembrar vocês que o tempo, ele vai assim, ele vem decaindo, Ano 606, 597, 586, depois ano 500, 400, 300, 200, nascimento de Cristo, depois começa ano 1 depois de Cristo, 2 depois de Cristo, 5 depois de Cristo, 10, 1000 depois de Cristo, 2000 depois de Cristo, tá? Então nós temos o calendário que é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, eles foram levados para a Babilônia em 3 levas, em 3 momentos. No ano 606 a.C., 597 a.C. e 586 a.C. Conforme está aí na nossa apostila, olha aí, ano 606 a.C., 597 a.C. e 586 a.C.
É importante notarmos que o período do cativeiro babilônico foi de 70 anos, tá? É importante a gente notar isso, que o período foi de 70 anos. O sonho de Nabucodonosor. Ah, tá aí, né? Vai aparecer agora lá o sonho, né? Quando eles estão na Babilônia, vai acontecer na Babilônia a história de Daniel, viu, gente? É bom vocês ficarem... Deixa eu abrir aqui para explicar para vocês. Então é bom vocês saberem que, indo agora para a Babilônia, nós vamos ter uma outra fase agora. Uma outra fase, um outro tempo. É o tempo em que o povo de Judá, os judeus, israelitas, estão na Babilônia. É ali na Babilônia que vai acontecer a história de Daniel, a história de Ezequiel, tá? E mais para frente a história de Ageu, Zacarias e Malaquias. Então agora, na Babilônia é que você vai entrar no livro de Daniel, capítulo 1. Vai ver lá, né, quando Daniel esteve na Babilônia. Ele, o Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra? O nome dele nem era isso, era Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Lá os nomes foram mudados para que os nomes pudessem homenagear os deuses da Babilônia. O nome de Daniel foi mudado para Beltesassar. Ananias, a Sadraque, né? Misael, Sadraque, Mesaque e Ananias, Misael, Azarias para Abednego. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas isso aí a gente vai ver tudo depois nos profetas maiores na outra aula. Só para você saber que os nomes deles, o original era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. No capítulo 1 de Daniel. Inclusive lá eles são separados para poder servir o rei da Babilônia e o chefe da cozinha vai falar para eles comer as iguarias do rei, para beber o vinho do rei. Aí o Daniel vai fazer aquela consagração com seus jovens, né? Vai pedir para ficar 10 dias só nos legumes e na água, e até o rapaz fica meio com medo deles ficarem magrinhos e depois ele morrer por causa de ter deixado os moços não comerem a comida e ficar na água e nos legumes. Aí Daniel fala, experimenta nós 10 dias e você faz a comparação entre nós e os jovens que estão comendo aí as carnes do rei, essas coisas todas aí. E aquele homem faz essa experiência de 10 dias com Daniel e os moços que não queriam se contaminar com a comida do rei, que era consagrada aos deuses da Babilônia. E eles ficam lá nos legumes, na água, e depois de 10 dias o chefe responsável vem e vê que o rosto de Daniel, a aparência dele está muito mais bonita, muito mais saudável. E Deus abençoou Daniel poderosamente na Babilônia, com os moços lá, e ele alcançou um lugar de destaque frente ao rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor vai então ver que Daniel é muito mais sábio, muito mais inteligente do que todos os magos e adivinhadores de Babilônia. Daniel então vai ter uma posição privilegiada. E Nabucodonosor vai ter o sonho, né? O sonho lá da estátua, lembra? Nabucodonosor tem um sonho de uma estátua enorme, cuja cabeça era de ouro, os peitos e o braço da estátua era de bronze. Desculpa. Ele tinha cabeça, ele tem um sonho de uma estátua com a cabeça de ouro, né? O peito, ele tem um sonho também com outro metal. O quadril também um outro metal. E as pernas e os pés um outro metal. Vamos ver quais são esses metais. Como que é o sonho dele, para a gente poder... Vamos ler na Bíblia Sagrada. Vamos ler na Bíblia. Em Daniel, vamos lá no livro de Daniel, o sonho de Nabucodonosor. Daniel. Então agora a história está sendo contada a partir do exílio na Babilônia, tá, gente? A história de Israel agora, estamos na Babilônia. Capítulo 2 do livro de Daniel. Capítulo 2, dei um zoom aqui para a gente poder entender bem, tá? Só no capítulo 2 aí, ó, de Daniel. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, seu espírito se perturbou
e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Olha aqui, interessante. O rei Nabucodonosor teve um sonho e ficou encabulado com o sonho. E mandou chamar os adivinhos, todo mundo, para dar a interpretação do sonho. Aí eles falaram para o rei assim, então conta o sonho que nós damos a interpretação. Aí o rei falou assim, não, negativo. Vocês vão ter que saber o sonho que eu tive. Se vocês descobrirem o sonho que eu tive, eu vou acreditar na interpretação que vocês vão dar. Aí eles falaram para o rei, isso é impossível, ninguém pode saber um negócio desse e tal. Aí o rei falou assim, se vocês não fizerem isso, eu vou mandar matar todos vocês. E o rei falou assim, tal dia vai morrer todo mundo então. Aí Daniel veio, se apresentou para o chefe lá e falou para ele, pedir para o rei um tempo que Daniel e Ananias, Misael e Azarias iam orar, iam trazer uma palavra de revelação para o rei. E o rei permitiu. Passado então alguns dias, Daniel veio e falou com o rei. E o rei perguntou, você sabe o sonho que eu tive, a interpretação? E ele falou, Daniel falou assim, nenhum ser vivente é capaz de saber isso, mas há um Deus no céu que revela mistérios. Então Daniel contou o sonho que o rei teve e depois deu a interpretação. Então, vamos lá, nesse ponto para a gente ganhar um tempinho então, né? Vamos lá. Capítulo 2, no verso 14, olha bem. Então Daniel falou, capítulo 2, verso 14. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa em tanto decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com os restantes dos sábios de Babilônia. Daniel capítulo 2, versículo 19. Vamos lá, para a gente acompanhar todo mundo junto. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel vai louvar a Deus, né, por tudo que Deus tem feito ali. Agradeceu muito a Deus. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar o sábio de Babilônia. Entrou e disse-lhes assim, não mate o sábio de Babilônia, introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me o sonho? Pode tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas, olha o que ele fala, coisa bonita que ele fala, mas, capítulo 2, 28, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são esses. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos acerca de que hás de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. Então Deus vai revelar coisas do futuro para Nabucodonosor por meio do sonho, né? É claro que ele não vai saber os detalhes, né? E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que todos os viventes,
mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Agora vai contar. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana nas eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino, inferior, e um terceiro reino de bronze, e o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Continuou Daniel aí a interpretar o sonho, né? Vamos aqui, capítulo 2, verso 41. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isto será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram de parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da mesma maneira que viste do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores e sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel permaneceu na porta do rei. Então nós vemos aqui, né, o que havia Daniel, a interpretação que Daniel deu do sonho da estátua que o rei teve. O rei não conseguia interpretar. O rei, na verdade, queria que eles soubessem o sonho que ele teve, né? O rei queria que eles soubessem o sonho, e eles não conseguiam saber o sonho. Então o rei Nabucodonosor mandou matar todos os sábios, astrólogos, mas antes que eles morressem, Daniel correu até Arioque, e falou para eles assim: o que está acontecendo? Aí o Arioque explicou que o rei Nabucodonosor ia mandar matar todos os sábios se não houvesse quem descobrisse o sonho que Nabucodonosor teve e desse a interpretação. E Daniel então pediu um tempo, e ele orou junto com seus companheiros, né, Ananias, Misael e Azarias, e Deus revelou para Daniel o sonho que Nabucodonosor teve. Então Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua muito grande, enorme, cuja cabeça era de ouro, depois o peito e os braços eram de prata,
o quadril, né, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés, né, e dedos em parte de ferro e barro. Ele viu também que uma pedra foi enviada sobre os pés dessa estátua e destruiu ela inteira. E ele dá a interpretação, ele fala para o rei Nabucodonosor que a cabeça de ouro é o Império Babilônico, é ele. E ele fala que depois dele vai se levantar um outro reino. Então depois que Daniel morreu, tal, realmente levantou um reino medo-persa. O reino medo-persa representado pelos dois braços. Interessante a visão. Depois do reino do Império Medo-Persa, levantou o Império Grego, que realmente dominou o mundo da época inteiro. Depois levantou o Império Romano, né? E hoje está aí uns finalmente, porque o Império Romano do Ocidente terminou no ano 476 depois de Cristo. Se dividiu o Império Romano em Império Romano do Ocidente e do Oriente, representado pelas duas pernas. E era um império muito duro, de ferro. E o Império, depois que acabou o Império Romano do Ocidente, surgiu ali as divisões do Império, né, em 10 partes, que deu origem, né, alguns dizem que deu origem à Europa de hoje, que nós temos hoje. Mas a pedra representa Jesus, né? A pedra é Cristo, que vai bater, né, no final dos tempos, vai destruir todos os impérios do mundo e a pedra vai crescer, crescer, crescer e o reino de Deus será estabelecido em toda a terra. Então, esse foi o sonho que Nabucodonosor teve. Nabucodonosor não contou o sonho para ninguém e queria que as pessoas descobrissem o sonho. Ninguém conseguiu descobrir, mas Daniel orou a Deus junto com seus companheiros e Deus deu a revelação para eles. É interessante porque essa revelação, ela é uma coisa assim que Deus falou que que a partir dali era coisa do futuro. A cabeça representava a Babilônia, mas depois de Babilônia ia entrar um outro reino, um pouco inferior. E realmente, depois de Babilônia mesmo, depois da morte de Nabucodonosor, né, a Babilônia foi vencida pelo Império Medo-Persa. Depois do Império Medo-Persa, lá na frente, anos depois, no ano 336 a.C., mais ou menos, o Alexandre o Grande, representado pelo ventre aqui, né, de bronze, né, também conquistou o mundo da época. E depois entrou, representado pelas pernas, o Império Romano. E nós estamos. E depois, então, que interessante. Depois, durante o Império Romano, levantou-se a pedra. A pedra é Cristo. Em Atos, capítulo 4. Né? Aliás, quando Jesus veio, é interessante a gente falar isso para você também, e depois você pode meditar um pouquinho e estudar lá. Mas quando Jesus veio, tem lá em Mateus, capítulo 16 de Mateus, tem um momento em que Jesus reúne os discípulos e pergunta para eles: que dizem os homens a meu respeito? Quem sou eu? Aí eles falam assim, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias ou algum dos profetas. E Jesus falou assim, mas vocês, quem dizem? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, não foi carne e sangue quem te revelou, Pedro, mas foi meu Pai que está nos céus. Mas eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, que tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ali, né, nós vamos ler o texto lá para a gente poder dar uma explicação para vocês, que é interessante também aproveitar o momento, aproveitar esse momento. Mateus, vamos lá em Mateus, capítulo 16 de Mateus, interessante. Vamos ver aqui onde que está. Vou arriscar aqui o verso 9 para ver. Mas está lá em Mateus 16. Mateus 16. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Mateus 16, no verso 13. Mateus 16, verso 13. Vou dar um zoom aqui para a gente poder ler melhor e entender, tá? Mateus 16, verso 13. Para a gente entender essa questão da pedra. Mateus 16, verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus disse-lhes eles, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque
tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Quer dizer, não foi ele, foi o Espírito Santo que revelou para ele. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha bem o que Jesus falou, ó. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus falou que tu és Pedro, né? Jesus falou para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus fez um trocadilho de palavras. E tem gente que fala que Pedro é o fundamento da igreja, Pedro é o fundamento, que Pedro é o primeiro papa, que Pedro é o fundamento. Não, não, não. Aqui Jesus falou para Pedro, tu és Pedro, uma pequenina rocha. Pequenina rocha. Aí Jesus aponta para ele, para Jesus, assim, para ele. Mas sobre esta pedra, sobre Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é Pedro que é a pedra, não é Pedro que é o fundamento, é Jesus que é a pedra, no qual a igreja será edificada. Jesus é que é o fundamento. Então agora eu vou mostrar para você, na Bíblia, o próprio Pedro falando que Jesus é a pedra. Então no livro de Atos dos Apóstolos, tá? No capítulo 3, depois da morte de Jesus, da ressurreição, os discípulos estão pregando a palavra. Lembra bem, depois da morte e ressurreição. E Pedro e João vão no templo, está no capítulo 3 de Atos. E vão para a oração. E quando eles estão chegando, tem um mendigo, um homem aleijado, né? Há muito tempo é colocado na Porta Formosa. E aquele homem deficiente físico vira para Pedro e João e fala, pede uma moeda, pede uma prata, pede dinheiro. E Pedro fala assim, ó, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E Pedro segurou aquele homem ali, e aquele homem que era deficiente físico, né, paralítico, levantou e começou a andar e glorificar a Deus, e foi um alvoroço, e um milagre aconteceu ali. E muitas pessoas vieram então até Pedro, sabia como Pedro tinha feito aquilo. E Pedro então fala que foi em nome de Jesus que ele fez, não foi no nome dele, ele não tem poder para isso, mas foi no nome de Jesus, foi Jesus que deu essa graça, esse poder. Pedro fala que ele é homem como todo mundo, mas ele não tem poder nenhum, é o nome de Jesus. E aquilo alvoroçou tanto que os sacerdotes mandaram prender Pedro e João por causa do alvoroço, mandou prender os discípulos. E depois, numa outra ocasião, chamaram os discípulos para explicar o que havia acontecido, como que aquele homem estava ali curado. Aí, gente, a gente vai ver agora, em Atos, no capítulo 4, vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Pedro vai explicar como que aquele homem ficou curado. O que aconteceu que aquele homem ficou curado? Olha bem, você vai entender já por que eu estou querendo mostrar isso. Mostrar para você a questão da pedra, da estátua lá, e também ali quando Jesus falou para Pedro que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tudo isso eu quero mostrar para você entender quem é a pedra, só para você entender. Mas calma que você vai entender, tá? Capítulo 4 de Atos. E Pedro está explicando para o povo, né, a questão de como aquele homem foi curado. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na cadeia, na prisão, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, quer dizer, pôs os discípulos, né? Chamou os discípulos, e pondo-os no meio, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Isto é, como que vocês curaram aquele rapaz? Com que poder? Em nome de quem que vocês fizeram isso? Então, olha aqui, ó. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós anciãos de Israel,
visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra. Olha aí, gente, quem é a pedra? Jesus, ó. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que coisa linda, maravilhosa. Então, Pedro vai explicar como aquele deficiente físico foi curado diante dos sacerdotes e ele fala: esse Jesus que vocês crucificaram, ele ressuscitou. E é no nome desse Jesus que esse homem que estava deficiente, estava aí doente, foi curado. Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada, que foi enjeitada por vocês. Jesus é a pedra angular, quer dizer, é a principal pedra, é o fundamento da construção. Então, estou falando isso para vocês porque aquela pedra que saiu, que o Nabucodonosor teve o sonho, que bateu no pé da estátua, essa pedra é Cristo, é o reino de Cristo, que vai ser estabelecido na terra e vai crescer, crescer e encher toda a terra. Ok? Voltando na nossa apresentação, na nossa apostila, vamos ver onde nós estamos. Então, nós temos então aqui, ó, na apostila, página 5, o sonho de Nabucodonosor, a revelação dos reinos, conforme eu acabei de falar para vocês. Daniel, capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho, e a cabeça da estátua é ele, né, o reino dele. Depois dele vai se levantar um outro império, o Império Medo-Persa. E olha aqui para vocês verem agora, Império Medo-Persa, segundo Crônicas, capítulo 36, verso 18 a 23. Vamos dar uma olhadinha aqui no segundo Crônicas, então, capítulo 36. Segundo Crônicas, vamos lá. Segundo Crônicas, agora. Segundo Crônicas, capítulo 36. Deixa eu ver qual vamos ver que você achar o versículo que é. Segundo Crônicas 36. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, segundo Crônicas 36. Deixa eu virar a página aqui. Segundo Crônicas 36. Calma aí que vai dar tudo certo. Segundo Crônicas 36. Olha aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho aqui para você entender. Segundo Crônicas 36. No versículo 16, aqui está falando ainda do final do reinado de Babilônia. Tá? Segundo Crônicas 36. Eles zombaram. Aqui está falando do reinado de Babilônia, tá? Vamos voltar aqui vamos voltar aqui na outra página, então vocês vão pegar o contexto aqui, ó. Segundo Crônicas 36, verso 11 em diante, para a gente poder entender o final, quem que reinou depois do reino de Babilônia. Segundo Crônicas 36. Aliás, 35, né, gente? Segundo Crônicas 35, tá? Ó, aqui, quando eu li para vocês que Nabucodonosor invadiu lá. Ó, segundo Crônicas 35, versos... Deixa eu ver se é 35 mesmo. Espera aí. 35, não. Segundo Crônicas 36, verso 5, ó. Tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, reinou 11 anos em Jerusalém, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar para a Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor à Babilônia e pôs no seu templo em Babilônia. Quanto aos mais dos atos de Joaquim, as abominações que fez, e o mais que se achou nele, eis que estão escritos nos livros dos reis de Israel e de Judá, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos aqui.
Versículo 11. Tinha Zedequias a idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a seu serviço, tanto que se obstinou no seu coração que não se converteu ao Senhor seu Deus. Também todos os chefes, sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que estava em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes constantemente por intermédio dos profetas, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, segundo Crônicas 36:16, eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram das suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, Nabucodonosor, tá? Jovens, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos entregou na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. Os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até, olha aqui, e fizeram-se servos, e os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Tá vendo? Então, depois de Babilônia, quem reinou foi a Pérsia, os Medos e Persas, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse do seu sábado, todos os seus dias da assolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, tá vendo? Então, quem reinou depois, porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. Então aqui já vamos entrando no reinado no reinado do Império Medo-Persa, tá? Segundo Crônicas, capítulo 36. Depois de Nabucodonosor vai entrar o reino dos Medos e Persas, exatamente conforme está, né, na imagem. Deixa eu ver aqui. Conforme está na imagem, na estátua, né? A estátua está assim, Império Babilônico, que Nabucodonosor teve o sonho e Daniel interpretou, né? O Império Babilônico era a cabeça de ouro, e depois veio o Império Persa, o Império Medo-Persa, conforme Daniel interpretou. Ok? Maravilha? Então, nós vamos parar aqui na apostila, nessa parte do Império Medo-Persa, apostila, página 5 da nossa apostila. Então, nós estamos parando a nossa aula hoje, ok? Até o final do Império Babilônico. E vamos, depois na outra aula, comentar talvez algumas coisas sobre o Império Babilônico, de Daniel, e vamos entrar no Império Medo-Persa, que vai permitir com que o povo de Deus, de Jerusalém, o povo de Israel, os judeus que estão na Babilônia, que agora, no final dos anos 70 anos, vão ser dominados pelo Império Medo-Persa, o rei Ciro, rei da Pérsia, é que vai dar ordem para que quem quiser voltar para Jerusalém, possa voltar para Jerusalém. E vai se cumprir então a palavra que Deus tinha falado com Jeremias antes deles virem para a Babilônia, que eles iam ficar 70 anos em Babilônia. Então, na próxima aula a gente continua, ok? A nossa outra parte, partindo aqui do Império Medo-Persa e da volta para Jerusalém, do exílio, do retorno para Jerusalém. Ok? Grande abraço.